É um prazer muito grande nessa oportunidade, a comemoração dos 39 anos da Bifina. Eu vou só contar um episódio de ontem. Ontem eu estava no LAFEP à noite. O LAFEP está comemorando 60 anos, Pernambuco. Estava lá com a governadora Raquel Lira. Saí de Recife às 10 horas da noite, cheguei a 1h da manhã em Viracopos. Isso só para ditar a importância desse encontro nosso. Disseram que você vinha e eu disse, tenho que chegar. Dormi numa cápsula, aquela de sono, do aeroporto, do embarque, um negócio, parece um submarino, sei lá, mas dormi ali 4 horas. Uma experiência nova. Esperei 80 anos para dormir numa cama daquela, para dormir. E consegui chegar hoje aqui. Estamos aqui. Gostaria de, formalmente, como presidente do Conselho Administrativo da Bifina, e com grande satisfação, que dou início à reunião que marca a comemoração dos 39 anos de fundação dessa nossa entidade. Este é um momento especial para celebrarmos a trajetória da Bifina ao lado dos nossos associados, parceiros institucionais, autoridades convidadas e todos que contribuíram para a construção da história da entidade ao longo dessa quase 4 décadas. É também uma oportunidade para refletirmos sobre os rumos da indústria nacional. Aqui tão bem representada pelo presidente da Firjan, com foco na inovação, na produção local e no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Em nome da Bifina, agradeço a Firjan, aqui representada por seu presidente, Luiz Caetano, que gentilmente nos acolhe em sua sede para esta reunião. Registro ainda a nossa satisfação com a presença da secretária Fernanda de Negri, do Ministério da Saúde, e da doutora Carla Reis, do Departamento do Complexo da Saúde do BNDES, cujas participações, certamente enriquecerão os debates dessa manhã. Ao meu lado está o presidente executivo da Bifina, Andrei Freitas, com quem terei o prazer de conduzir os trabalhos deste encontro. E antes de passar a palavra ao presidente da Firjan, lembro que ao final da programação teremos um brunch comemorativo preparado com muito carinho pelas meninas e pela Firjan também, para celebrarmos juntos essa data especial. E contamos lá com a presença de todos. Então, registrada essas presenças, dou as boas-vindas a todos e passo a palavra ao presidente Luiz César Caetano, presidente da Firjan. Por favor, presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Dizer da minha satisfação de estar recebendo vocês aqui hoje, nessa manhã, que será ao longo do dia, né? Um encontro de trabalho. Mas eu gostaria aqui de fazer meu cumprimento em especial, em destaque, a Fernanda Negri, está aqui, de direita, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, a Carla Reis, do BNDES, na área de saúde, ao presidente do Conselho aqui, o Odilon, à minha direita, e o Andrei, que esteve comigo aqui ontem, presidente executivo da André. E também a professora Cláudia, que esteve conosco aqui ontem, satisfação em revê-la hoje. Tá? A oportunidade, eu acho que é extremamente relevante na medida em que esse Conselho faz a sua 39ª reunião, comemorando os 39 anos de atividade relevante, atividade que tem uma marca, né, nacional e internacional, né, e também o momento, é sempre um momento de enormes desafios, né, a oportunidade de vocês avançarem numa discussão que é extremamente necessária, né, na medida em que o governo federal reconheceu a importância, né,
da área de saúde ao estabelecer na NIB uma das suas missões. Então, eu acho que o momento é muito oportuno nesse sentido. E nós, da Firjan, temos aqui como uma das nossas pautas, que é a revigoração do complexo industrial da saúde. Inclusive, teríamos essa semana, uma reunião para essa discussão, mas depois tanto a Nise como o Mário não puderam vir, porque eles tinham a mesma discussão desse assunto lá em Brasília, né? E aí nós acabamos adiando, né? Mas é um assunto da nossa pauta, estejam certos disso. Então, eu entendo que a nossa parceria nessa discussão, tá, é permanente e é relevante. Então, contamos com vocês, na pessoa do Odilon aqui e do André, né, que possamos estar mais presentes. Ontem nós conversamos, acho que nós temos aí alguns assuntos que podemos avançar juntos e discutir esse tema do complexo da saúde, em especial no Rio de Janeiro, que perdeu tanto, e talvez a gente possa trabalhar um pouco para reativar, né? Eu vou pedir licença a vocês, eu não vou poder ficar com vocês ao longo do dia, eu tenho mais 2 compromissos, e eu esperava que o meu vice-presidente aqui da Firjan estivesse aqui, mas ele não está aqui, que pudesse me substituir aqui em parte, mas se ele chegar, se o Grois chegar, ele já está designado como meu representante aqui nessa reunião. Eu desejo a vocês, eu desejo a vocês uma boa reunião de trabalho, tá? E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa casa. Muito obrigado. Um segundo, deixa eu fazer um comentário rápido aqui para o presidente, antes de se ausentar, é que no NIB e na Nova Indústria Brasil, o Rio de Janeiro detém a capital das PDPs, com a Fiocruz, com Farmanguinhos, Biomanguinhos, Laboratório da Marinha, Exército e Aeronáutica, mais Vital Brasil, que é nosso associado aqui, né? E é um dado significativo, né? Pernambuco tem uma participação muito grande lá com a FEP, e depois distribuídos para o Brasil inteiro, mas uma grande concentração está aqui, e só para deixar esse registro dessa importância. Odilon, você chamou a atenção para um detalhe que é extremamente importante. O Rio de Janeiro, se não me engano, nós fizemos aqui um levantamento, mas nós temos 10 institutos de pesquisa, né? Nós temos a COP, a COPEAD, temos lá da Petrobras, o SEMPS, que é um instituto de pesquisa, e dizer a vocês que nós temos na Firjan Senai RJ, institutos Senai de inovação. Nós temos 3 institutos, que é o de Química Verde, de realidade virtual e materiais. 3. E nós, esse ano, assumimos a administração do Instituto Senai de Inovação de Biosintéticos e Fibras, que era administrado pelo Senai Nacional. Ele está localizado lá no Parque Tecnológico do Fundão. Então, nós assumimos essa administração. Lá tem uma área de 5.800 metros quadrados construída, e nós transferimos os 3 institutos que estavam no Maracanã, Tijuca, ali naquela área ali, para o Fundão, e criamos uma unidade Senai do Parque Tecnológico, voltada especificamente para abrigar esses 4 institutos de inovação, né? Então, é mais, né, uma unidade de inovação. Temos agregado lá também a área de inovação de saúde do Senai. Então, eu acho que a gente está crescendo um pouco, e sempre inovação aplicada, tá? Voltada para a indústria. Nós temos sempre convênios com empresas, tá? Para atender projetos específicos que atendam às demandas empresariais. Tá? Eu acho que, numa oportunidade, se houver interesse, pode ser agendado uma visita lá no Parque Tecnológico do Senai Tijuca.
perdão, Senai Parque Tecnológico, Fundão. no Instituto de Inovação, lá no Fundão. Tá Perfeito. bom? Só para Tá ciência. certo. Eu vou pedir licença aos senhores e senhoras, tá? Perdão por não poder continuar aqui com vocês, gostaria imensamente. Um abraço, André. Um abraço. Vou acompanhar. Fazer uma foto com você rapidinho aqui, só para esse registro. Essa é a oportunidade, né? A mesa completa na foto. Nós estamos quebrando o protocolo efetivamente, hein? Fazendo a foto antes de, Não, mas importante até a foto. de iniciar. Não? Quer fazer aqui também? Vamos. Fazer aqui. Pode vir. Só mais um pegar isso. São liberados. É contigo, né? Bom dia a todos. Eu queria, logo de início, registrar minha imensa satisfação de estar aqui nesse dia. Eu sou presidente executivo da Abifina há 4 meses, desde fevereiro. E tem sido uma jornada inspiradora, de verdade. Tem sido fenomenal conhecer todos vocês e poder dialogar e ajudar a construir uma série de iniciativas que eu acredito que podem ajudar o país a encontrar novas oportunidades, ajudar o país a crescer, a se tornar cada vez mais aquilo que nós realmente buscamos, que é um país que acolhe a todos e que oferece oportunidades a todos. Eu não posso deixar de registrar meu agradecimento à Firjan. O presidente já não está mais aqui, mas é um agradecimento em nome dele e à instituição que nos acolheu em mais um evento e que tem conosco, com a Abifina, uma parceria muito construtiva e que tem nos ajudado a realizar e a consubstanciar esses momentos de comemoração e de celebração e de debate de uma forma muito significativa. Então, aqui meu agradecimento à Feijão por isso. Secretária, prazer ter você aqui, realmente. Carla, prazer ter você aqui. A boa parte do trabalho da Abifina diz respeito a criar esses laços, criar essas pontes com o governo federal e suas mais diferentes instituições. Então, realmente é um prazer ter vocês aqui. Odilon, sim, é um prazer ter nesses 4 meses ter convivido com você. Aliás, minha convivência com você começou antes, desde todo o processo que levou a minha escolha para ser presidente executivo. Então, é inspirador ter você por perto. A forma como ele dá bom dia já é algo que... Aí falou mentira. Dos motivos. O detector acusa, viu? É tanta emoção que o microfone ele não aguenta. Mas tem sido um prazer estar nessa junto com você. Eu sei disso, de verdade. 39 anos, em termos de anos de pessoa, é uma metade da vida. Assim, a Abifina construiu uma trajetória de respeito, uma trajetória de participação ativa em grandes momentos do setor de saúde, em grandes momentos de discussões que fizeram com que institucionalmente o Brasil avançasse. Em termos de institucionais, apesar de ser uma trajetória muito sólida, a Abifina ainda é uma criança. 39 anos é uma entidade. Eu espero
que a gente possa... Eu espero estar aqui ainda quando a gente estiver comemorando 60, 70, 80 anos de Abifina. Eu digo para meus filhos que eu vou viver até os 120, então vamos adiante. Vamos adiante. E a Abifina, ela é o trabalho de todos nós, da equipe que está aqui. A Abifina, eu tive certeza que a Abifina era uma entidade muito singular quando eu tive contato com a equipe técnica que compõe a Abifina, não só pela qualidade das pessoas que fazem parte da entidade, mas pelo fato de que elas estão na Abifina há muito tempo. Assim, há uma dedicação, um comprometimento com as atividades da Abifina, um amor pelo que a entidade representa, que é muito significativo, é muito inspirador. E eu agradeço, nesses 4 meses, também por todos vocês estarem me ensinando a também ter esse sentimento. A Abifina, ela tem uma atuação que luta por questões que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Ela tem uma tradição de atuar de forma ética, de defesa dos interesses nacionais, de defesa de uma construção de iniciativas que levam à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, à produção de riqueza no país. Isso, por si só, já é algo que merece ser celebrado e merece ser valorizado. Acho que a gente tem ainda muito a fazer, mas estamos firmes e seguimos adiante. Eu agradeço a presença realmente de todos. Esse evento, a equipe da Abifina já sabe, eu converso com a Fernanda, ela sempre faz um sinal para mim nas reuniões online, quando eu estou falando e passando do meu tempo, assim, tipo, Andrei, pelo amor de Deus, vamos adiante. Então, assim, para não quebrar demais o protocolo e para que a gente possa continuar essa celebração, eu queria passar a palavra agora para a secretária, para a doutora Fernanda Negri. Fernanda, novamente é um prazer ter você aqui. Obrigado a todos. Antes da secretária fazer uso da palavra, é só fazer o registro o seguinte: a Abifina, eu não tenho outro registro, mas talvez seja a entidade de classe mais feminina do país. É verdade. Mais feminina do país. Eu acho que não tem ninguém com essa participação feminina. A cota aqui, homem aqui é raridade. Né? Na equipe só tem um, que é o Washington, que estava lá embaixo, né? E dois mancebos aqui, mas a equipe que rola, a Luciana, a Cláudia, Ana, Fernanda, quem mais? A Marina. Bruna. E a Bruna. Tem mais alguém também. A Priscila está lá embaixo. Então, essencialmente feminina. Então, mais uma no comando do país, feminina. Então, vamos lá. A palavra aí, Fernanda. Bom dia. Está funcionando. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Queria, antes de tudo, parabenizar a Abifina por esses 39 anos de história e pela participação feminina relevante. Eu acho que quando nós, mulheres, começarmos a ocupar mais espaços de poder, eu tenho certeza que a política pode ser feita de um jeito talvez mais conciliador do que a gente faz política hoje, né, no mundo e no país. Então, e eu acho que a gente tem que conquistar cada vez mais espaços de poder. Agora, meu discurso feminista, vou puxar esse gancho aí, eu tenho que fazer e ressaltar isso, que embora a gente tenha uma participação relevante em vários segmentos da sociedade, a nossa participação nos espaços de poder ainda é aquém daquele que deveria ser e daquele que poderia ser. Verdade. Então, parabenizar a Abifina por isso também. Eu quero completar meus 39 anos também com esse vigor e com essa ativismo todo da Abifina, né? Quando eu fizer esse aniversário. Ninguém riu da piada. Mas tudo bem. Bom, gente, primeiro, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. É muito bom estar aqui. Vocês sabem que a gente tem feito um esforço lá no Ministério em estar sempre
dialogando com todo o setor, com todo mundo, para tentar construir soluções melhores para o desenvolvimento do país e para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente tem uma coisa que nos une, justamente isso, que cada um com as suas particularidades e com os seus, obviamente, interesses legítimos, está procurando construir o desenvolvimento do país e fazer o melhor para o desenvolvimento do país. Então, para a gente é muito importante esses espaços de interlocução, de conversa, de diálogo, para a gente conseguir construir políticas públicas melhores, né? Eu tenho dito que isso é uma demanda que o ministro Padilha sempre tem feito para a gente. E eu tenho dito que assim, a gente pode errar ou pode não conseguir resolver todos os problemas, mas a gente não vai errar por falta de diálogo, por não saber o que está acontecendo na ponta, por não saber os efeitos que as nossas políticas públicas, que as nossas ações podem ter no setor produtivo, na pesquisa, lá na ponta de quem está trabalhando de fato para construir o país. Então, a gente está tentando fortemente fazer isso sempre em muito diálogo com todo mundo. Essa é uma das razões também que a gente faz questão de estar aqui, de estar dialogando com vocês. Eu queria falar, não vou tomar muito tempo de vocês também. Quando eu estava no IPEA, eu sempre trazia um PowerPoint. Hoje eu já abandonei essa possibilidade, porque assim, definitivamente não dá tempo. Mas eu queria só trazer alguns elementos para a gente pensar em como o setor farmacêutico, de química fina, como é que a gente pode aproveitar, eventualmente, oportunidades abertas aí no cenário nacional e internacional. Acho que a pandemia da Covid mostrou para todo mundo o quanto que é importante a gente ter alguma autonomia e resiliência em termos de competências científicas, tecnológicas e produtivas, para fazer frente a crises sanitárias. A gente viu que quando uma crise sanitária emerge, na verdade, assim, cada país toma conta do seu território, da sua população, e se a gente não tiver minimamente condições de fazer isso de maneira independente, com competências científicas e produtivas e tecnológicas próprias, a gente fica muito à mercê de soluções que podem não chegar no tempo certo e no tempo que a gente precisa. Isso não significa, obviamente, que a gente tem que produzir tudo que o país precisa dentro do país. Isso também é uma visão ultrapassada lá dos anos 60, 70, de que você tinha que ter a produção toda dentro do país. Não significa isso, mas que algumas competências produtivas, tecnológicas, a gente precisa deter para poder fazer frente a crises de abastecimento, a crises sanitárias, especialmente no mundo mais complexo, como é o mundo que a gente vive hoje, isso é fundamental. E eu acho que a Covid mostrou isso para a gente, não é por acaso que vários países do mundo estão tentando fazer frente a isso, desenvolver mais suas competências produtivas, tentando fazer nearshoring, reshoring. Então, eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico que todos os países estão fazendo e todos estão tentando fazer suas políticas de maneira a conseguir essa maior autonomia tecnológica em várias áreas, e a saúde é uma área fundamental. A gente tem outros desafios, assim, eu acho importantes no cenário internacional, que também podem ser, em alguma medida, oportunidades, né? A gente tem visto que a política do governo norte-americano nos últimos anos, desde da ascensão do Trump, tem sido, embora, enfim, meio incerta, né? Mas tem colocado alguns desafios importantes. Essa guerra comercial com a China, a redução drástica dos investimentos em pesquisa nos NIH, nas instituições de ciência norte-americana, eu acho que são um problema do ponto de vista da evolução da indústria farmacêutica, da indústria de saúde no mundo, porque assim, boa parte das inovações vem do financiamento do governo norte-americano. É claro que isso provavelmente é um período transitório. Provavelmente isso se reverte em algum momento do tempo, mas neste momento você tem um cenário que não é um cenário trivial,
desse ponto de vista, mas que também abre oportunidades para a gente. Inclusive, essa guerra comercial com a China talvez abra oportunidades para o Brasil, no sentido de atrair investimentos de outros países, até mesmo para acessar o mercado americano. Então, acho que a gente tem que estar também atento à possibilidade de receber investimentos chineses, europeus, etc., que podem vir tanto para produzir aqui e acessar o mercado latino-americano, quanto para acessar o próprio mercado norte-americano, né? Tem um estudo, o Norberto, lá na Bahia, o Norberto promoveu uma conversa com um professor lá da Universidade de Minnesota, a Rosane estava também, né, Rosane? Que ele estava mostrando a dependência do setor farmacêutico norte-americano de insumos importados da China e da Índia. Mais da metade dos insumos importados no mercado americano, utilizados para a produção no mercado americano, vem de China e Índia. Esse acirramento das disputas comerciais entre Estados Unidos e China, eventualmente, podem abrir espaço para países que possam ocupar talvez esse mercado, e assim, eu acho que o Brasil pode dar alguns passos. É claro que a gente ainda está começando a desenvolver mais fortemente a indústria, mas eventualmente a gente pode ter espaços para ocupar nesses mercados, dado esse novo cenário mundial. Então, um cenário em mudança, um cenário global em mudança, sempre abre também algumas oportunidades se a gente conseguir ser rápidos, né? E pensar políticas públicas que ajudem a gente a fazer isso. E a indústria brasileira evoluiu muito, né? A indústria de saúde no Brasil avançou muito. Eu acho que aumentaram muito os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A gente já passou apenas daquele cenário de fazer genéricos. Acho que a gente já está investindo mais em pesquisa, em inovações incrementais, e a gente quer muito que a gente continue dando passos em direção, inclusive, a novas moléculas, a inovações radicais no setor farmacêutico, que eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer na medida das nossas limitações, das nossas possibilidades, mas a gente tem que tentar avançar nessa direção. Outro ponto aí do cenário nacional que eu acho que a gente também tem que levar em conta, e que aí é um pouco ossos do meu ofício também, é saber que a gente também tem restrições fiscais que nos impedem de fazer, que nos restringem um pouco a nossa atuação. Então, a gente tem que pensar, de fato, políticas públicas mais efetivas, mais eficientes, e que melhorem muito a qualidade do gasto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também depois. O Brasil avançou muito, eu acho que nos últimos anos, do ponto de vista de políticas de inovação. Nos últimos 20 ou 30 anos, a gente, desde a criação dos fundos setoriais, pelo menos, a gente foi avançando significativamente nesse tipo de política, e hoje a gente tem um cardápio de políticas públicas de inovação que não fica muito atrás do que é o padrão internacional. Então, a gente tem crédito para inovação no BNDES, na FINEP, a gente tem subvenções para a inovação, coisa que no início dos anos 2000 a gente não tinha. A gente tem incentivos fiscais para a inovação, tem instituições e agências que fazem esse tipo de coisa. A gente teve a criação da Embrapi, que foi um elemento novo também no cenário de estímulo ou de apoio à inovação no Brasil. E a gente tem algumas competências científicas e tecnológicas relativamente desenvolvidas. Então, a gente tem um arcabouço que nos permite, eventualmente, sonhar um pouco mais alto, de tentar migrar para fazer mais inovações no Brasil e para desenvolver ainda mais a indústria farmacêutica no país. Eu acho que as PDPs ajudaram muito nesse sentido. Eu acho que é uma política que tem muito mérito, que conseguiu contribuir para esse desenvolvimento. Eu acho que teve um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de saúde no Brasil, da indústria farmacêutica no Brasil. Hoje a gente faz produtos que a gente não era capaz de fazer há poucos anos atrás. A gente consegue fazer, tem plantas de biológicos, faz anticorpos monoclonais. Então, a gente conseguiu aprender e dominar um processo produtivo que a gente até pouco tempo atrás não dominava, e eu acho que PDPs foram fundamentais para isso. O que não significa que a política não possa ser melhorada. Eu acho que é isso que a gente gostaria de fazer também em parceria com vocês. A gente precisa, eu acho que nessa política, pensar em focalizar e pensar em ter uma visão mais estratégica de aonde que ela pode ser melhor utilizada e como ela pode ser melhor utilizada. Talvez ela não dê conta de todos os desafios que a gente tem hoje no país,
ela dá conta de alguns, mas a gente tem que ter outros instrumentos, eventualmente, para dar conta de outros desafios, como, por exemplo, o desafio de inovação mais radical, que não é exatamente aonde PDPs vão dar a resposta, né? Então, eu tenho falado muito isso também nas conversas, e vocês já devem ter ouvido muito provavelmente, que a gente gostaria de ter uma visão um pouco mais estratégica e mais focalizada, priorizar algumas coisas nas PDPs, saber exatamente o que a gente quer das parcerias e o que a gente quer dos laboratórios oficiais, o que a gente quer como país e como Ministério da Saúde dos laboratórios oficiais e o que a gente acha que eventualmente a gente pode adquirir no setor produtivo privado, que a gente não precisaria ter os laboratórios, onde é que a gente precisa ter os laboratórios oficiais atuando, onde é que a melhor solução para o país é a gente adquirir no setor produtivo, no setor privado, de maneira a criar complementaridades muito mais que competição entre esses agentes no setor de saúde brasileiro. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem feito de como focalizar melhor, como definir melhores estratégias para as PDPs que podem nos ajudar a dar um próximo passo, né, nessa política. Outra coisa que eu tenho dito é que assim, a ideia toda e o grande objetivo das PDPs é, primeiro, que a gente possa ter no país a capacidade de produzir insumos e IFAs que a gente não produzia antes. Então, todo o processo de transferência de tecnologia que está associado às PDPs é uma coisa que a gente tem que cuidar e monitorar para que ele efetivamente aconteça. Então, um outro passo que a gente quer dar é aprimorar esse acompanhamento, esse monitoramento e a avaliação dos resultados da política. A gente tem que ter isso de forma transparente, isso é nossa obrigação enquanto gestor público, trazer cada vez mais transparência para a política e cada vez mais instrumentos de monitoramento e de avaliação, até para saber se assim, as transferências de tecnologia foram concluídas, a gente criou competências tecnológicas que a gente não tinha mesmo, e a gente quer avançar nisso e vamos avançar nisso nesse próximo período. Tá? E um outro ponto é que isso também é uma coisa que está muito claro para a gente lá na Secretaria, que a nossa Secretaria no Ministério da Saúde é uma secretaria meio para o SUS. No sentido de que a gente olha para a ciência, para a tecnologia e para a inovação, não como um fim em si só, mas como um meio de obter mais acesso à saúde para a população brasileira. Então, o nosso objetivo final como é que a gente obtém mais acesso à saúde para a população. Isso significa, obviamente, desenvolver competências para você poder produzir e fazer frente a crises sanitárias, mas isso significa também ter preços competitivos para que a gente possa comprar mais e dar mais acesso, e comprar melhor para que a gente possa dar mais acesso à saúde. Então, isso é uma coisa que também tem nos guiado fortemente, de saber que quem faz política industrial e a gente, que é um ministério muito parceiro da gente, é o MIDIC, quem faz política científica e tecnológica é o MCTI, a gente tenta fazer isso para que a gente tenha mais acesso à saúde para a população. Então, o nosso objetivo final é sempre esse, é sempre conseguir mais tecnologia, mais acesso, mais tecnologias de saúde para melhor atender a população brasileira no final e para melhor atender o SUS. Então, é nesse sentido que a gente é uma área meio, a gente está, na verdade, fazendo essas políticas para melhorar o atendimento à saúde da população brasileira. É claro que a gente tem, além de desafios de políticas públicas, desafios importantes do ponto de vista regulatório, a gente está tentando trabalhar nisso, né? A gente sabe que tem uma fila muito grande e um tempo muito grande de espera para registro de novos medicamentos na Anvisa. A gente acabou de publicar uma portaria criando um comitê, que vocês estão, inclusive, né, Odilon, para monitorar o que a gente pode fazer, as ações para reduzir tempo de espera na Anvisa. Ministro Padilha já colocou à disposição, isso saiu também na MP, agora tem especialistas, 128 ou 129 cargos para a Anvisa, que são cargos ociosos do Ministério da Saúde, que a gente colocou à disposição da Anvisa. E a Anvisa, acho que ontem ou hoje, já fez o pedido para o MGI, para que esses cargos sejam disponibilizados. Então, a gente está andando no sentido de também fortalecer a capacidade da Anvisa de fazer análise e registro de medicamentos. A gente tem, obviamente, outros desafios regulatórios em termos de incorporação, que é um tema que todo mundo sempre debate muito fortemente, que a gente tem que pensar. Tem desafios em termos de preços, de inovação incremental, que a gente está
está tratando também na CEMED, que é uma coisa que a gente tem avançado aí nos últimos meses, no sentido de fazer aquela resolução que está em consulta pública. Acho que vocês, inclusive, contribuíram já, né, Odilon? Então, eu acho que a gente vai conseguir construir uma resolução que dê conta dos interesses da sociedade em termos de regulação de preços, mas que também dê conta de criar estímulos à inovação, para a inovação à indústria brasileira. Eu acho que a gente anda no meio num fio da navalha aí, que ao mesmo tempo que a gente tem que regular preço, a gente tem que também dar incentivos para que a inovação no Brasil aconteça. Eu acho que a gente vai conseguir um bom caminho nesse sentido. Então, assim, esses desafios regulatórios, em alguma medida, a gente tem tentado também atuar e tentado também trazer soluções, né, nesse período que a gente tem aí da administração do ministro Padilha. A gente também está preocupado, além disso, de resolver esses desafios. Uma outra coisa importante na questão regulatória e de ambiente mesmo é a regulamentação de pesquisa clínica. A gente sabe que o Brasil tem uma capacidade significativa, centros importantes de pesquisa clínica no país, e a gente participa muito pouco ainda, muito menos do que a gente poderia, da pesquisa clínica mundial. Recentemente, a Lígia Pereira publicou, eu faço sempre isso, eu falei isso para ela ontem ou anteontem, a gente teve uma reunião, eu falei, Lígia, estou fazendo propaganda do seu artigo direto. Que ela publicou um artigo na Science, mostrando a diversidade genética da população brasileira. Talvez seja talvez não, é isso que ela argumenta no artigo dela, que é o país com a maior diversidade genética no mundo, porque você tem a população afrodescendente, a população que é descendente de europeu, as populações originárias. Então, essa diversidade, essa miscigenação da população brasileira constitui, do ponto de vista genético, um grande ativo para a pesquisa clínica, inclusive. Porque se você faz pesquisa clínica no Japão, obviamente o resultado não vai ser aplicado à população brasileira. E esse é um desafio que a gente tem, porque muitos dos medicamentos e das tecnologias que a gente incorpora no tratamento de saúde da população brasileira, na verdade, às vezes não fazem a pesquisa clínica aqui e, eventualmente, o resultado para cá não é exatamente o resultado que você obtém numa pesquisa clínica que é realizada numa população estritamente europeia, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas nossas potencialidades, tanto as nossas competências científicas quanto dessa diversidade genética, para atrair mais pesquisa clínica no Brasil, e a regulamentação da lei que foi aprovada no ano passado é um passo fundamental. A gente já tem uma minuta pronta, que está na nossa conjura, inclusive, já estamos discutindo com a Casa Civil, então, em breve, a gente vai ter a regulamentação da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, lá, publicada, que é um decreto do Presidente da República. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar agora na regulamentação do fornecimento pós-estudo, que, enfim, o veto recentemente caiu na Câmara, então a gente vai fazer essa regulamentação também em paralelo. E a gente está querendo também ampliar, dar esses passos no sentido de inovação mais radical. Então, o que a gente tem feito? Isso é importante a gente ter em mente. Assim, acho que no mundo todo, as instituições públicas de pesquisa são fundamentais para a inovação no setor de saúde. E essas instituições, de modo geral, o Instituto Pasteur, o NIH nos Estados Unidos, as instituições coreanas, francesas, enfim, elas produzem, a pesquisa básica é produzida por instituições públicas que produzem conhecimento, desenvolvimento de novas tecnologias e que, no passo seguinte, é repassado ao setor produtivo para que possa introduzir essas inovações no mercado. Isso é uma coisa que eu sempre falei nos meus estudos sobre inovação, que quem é o agente da inovação é a empresa que é o principal agente de inovação. É ela que vai introduzir essas inovações no mercado. E este modelo de colocar recurso público para fazer inovação, para fazer pesquisa básica, é uma coisa que a gente gostaria de fortalecer. E a gente está discutindo um projeto lá com o CNPEM nesse sentido, né? A ideia é tentar participar do contrato de gestão do CNPEM para criar um centro de inovação radical em fármacos, com participação de outras instituições também no resto do país. A gente ainda está desenhando esse modelo, mas isso é uma coisa que a gente quer avançar bastante.
A gente também está conversando com a Embrapi no sentido de criar um centro de competência em RNA mensageiro, em tecnologias de RNA mensageiro. Então, a gente vai lançar um edital da Embrapi em parceria com o Ministério da Saúde, com recursos do Ministério da Saúde, para criar esse centro de competência. Acho que a gente pode aproveitar um pouco essa, digamos assim, esse negacionismo norte-americano, no sentido de que não vão mais pesquisar vacina, nem RNA mensageiro, e tentar, inclusive, atrair pessoas para cá. E aí, com a Embrapi, isso é um pouco mais fácil, porque assim, você não atrai também esses grandes cientistas só com uma bolsa. Você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um projeto, de fato, relevante, onde você possa atrair as pessoas para participar do projeto com uma remuneração adequada ao que o mercado internacional provê. Então, a gente precisa desenhar instrumentos mais eficazes para poder aproveitar essa janela de oportunidade de atrair pessoas, brasileiros ou estrangeiros, que estejam pesquisando na fronteira do conhecimento nessas áreas. A gente quer fazer isso com o RNA mensageiro, nessa parceria com o Embrapi. Eu acho que eu já estou falando demais. A gente também tem um projeto muito legal que a gente quer fortalecer, que é o projeto Genoma SUS, que foi que financiou o estudo da Lígia, né? A gente está trabalhando no sentido de criar uma plataforma de dados genômicos para tentar utilizar mais, inclusive na pesquisa clínica, né, dados genéticos da população brasileira e também inteligência artificial. Acho que cada vez mais a indústria farmacêutica está migrando para usar genoma e inteligência artificial para acelerar o processo de pesquisa clínica e de desenvolvimento de novos medicamentos. Acho que a gente tem que fazer esforços no sentido de conseguir pegar esses bondes. Então, é isso. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, está tudo muito incipiente ainda, algumas coisas estão mais avançadas, mas, enfim, também a gente tem 3 meses no Ministério, né? Então, assim, mas essas são um pouco as nossas ações que a gente está fazendo até o momento, e a gente espera muito a contribuição e a colaboração e o diálogo com vocês para melhorar e para desenhar melhor essas ações. Obrigada. O meu comentário agora é um comentário em cima quase que da última fala sua. Você fez a última fala dizendo assim, estou falando demais. Perceberam isso, não? Mas está falando demais porque está fazendo demais, pô. Aí tem o que fazer, tem o que falar. Essa é uma constatação, é uma realidade. Nós fizemos a fizemos uma reunião com a secretária, e nessa reunião nós fizemos uma provocação. E a provocação que nós fizemos, você lembra, eu disse isso é uma provocação, é trabalho, mas eu não identifico no governo ninguém que capitalize essas demandas todas que foram citadas aqui pela secretária. Aí nós falamos, alguém tem que assumir esse papel, e ninguém melhor do que você. Quando nós dissemos naquilo, você disse, calma, estou chegando aqui, calma. Não é assim. Mas muita coisa foi agitada, muita coisa foi provocada, muita coisa está sendo resolvida. Um dos maiores exemplos é a questão da Anvisa. A Anvisa era um negócio difícil de mexer, difícil de resolver, e está caminhando. Com a participação das entidades de classe, né, quase todas elas, e todos os ministérios envolvidos. E aí, parabéns a você por esses 3 meses de agito, 3 meses de grande envolvimento, e eu acho que não tem ninguém melhor do que você, chegando lá com essa formação que você tem, com essa visão que você tem, tudo para você ali não é novidade. Né? Tem novidades, mas tematicamente, você sabe o que é aquilo, né? Sabe o que fazer. Então, parabéns. Nós abrimos agora 2 perguntas, não? Pode ser, não? Claro. Pela hora? 2 perguntas. Não precisam ser todos ao mesmo tempo. Pode ser um por vez. Não vamos eleger ninguém. Jorge já fica inscrito. Quem é o segundo inscrito? Se não tem, pensam aí. Jorge primeiro. Jorge. Quem? O Jorge. O Jorge. Só o Jorge, né, que fala. Jorge e Jorge. Jorge e Jorge. E Jorge. Como liga? Não, é só falar. acho que já tá ligado, é só falar. Está ligado? Ok. Bom dia a todos, todas. Prazer, Fernanda, te ouvir. Eu
teci um comentário que eu iria falar no final, mas como o Odilon franqueou a palavra agora, comentar que há 2 semanas foi formalizado aqui no Rio de Janeiro a Aliança pela Inovação, que naturalmente não é só na área da saúde, mas tem uma âncora bastante sólida nessa área da saúde, e na Aliança pela Inovação nós temos vários dos principais atores que trabalham na área de ciência, tecnologia, inovação e produção aqui no Rio de Janeiro. Então, só deixar registrado isso para você, Fernanda, porque seguramente a participação do Ministério da Saúde, ou pelo menos o acompanhamento das ações que serão implementadas, o direcionamento do Ministério da Saúde no sentido de orientar determinadas demandas, determinados gaps, vai ser fundamental. É uma iniciativa bastante interessante, liderado pela Firjan, o FRJ, Fiocruz, INCA e várias outras instituições aqui do Rio de Janeiro. Excelente, está anotado. Acho que a secretária Tatiana Roque, aqui do município, também estava, né? Porque eu acompanhei pela página dela. Sim, ela estava. Eu lembrei, eu tenho até uma agenda com ela na semana que vem. Ótimo. Aí, com certeza, eu vou conversar com ela. Bom dia a todos. Secretária, muito obrigado pela presença. Acho que engrandece muito o evento, a sua presença. É uma honra para nós. Eu fico muito feliz quando a secretária fala da importância da política das PDPs e, principalmente, a oportunidade que nós temos para aprimorar. Eu acho que aqui a Abifina tem muito a contribuir. Eu acho que nós evoluímos muito no ambiente das PDPs, a produção de medicamentos, biológicos, mas acho que justamente nesta casa a gente tem um desafio muito grande, como incorporar cada vez mais tecnologia e produção de IFA nacional. Então, conte com essa casa, com esse apoio, nós estamos sedentos para realmente evoluir com essa política e, principalmente, uma forma que seja uma política mais perene, que traga mais segurança para o investidor e, principalmente, uma previsibilidade sobre todos os investimentos. Obrigado. Jorge, eu acho que essa é a nossa meta também. Até porque isso dá mais segurança tanto para vocês quanto para a gente, né? Porque, assim, uma política que só se baseia numa portaria, ela acaba sendo um pouco mais frágil, né? A gente está também trabalhando nessa direção, tentando ver se a gente consegue construir alguma coisa que seja um pouco mais perene e tal. E eu acho que um pouco desse esforço que a gente está tendo também de fortalecer mecanismos de monitoramento, de avaliação, responder às demandas do TCU, acho que a gente tem que dar um passo. Não adianta mais a gente dizer para o TCU, não, a gente não pode precificar, a gente não pode discutir preço, porque não adianta. Acho que a gente tem que dar essa resposta, porque, ao dar essas respostas, tanto de monitoramento e avaliação, quanto de preços, eu acho que a gente consegue também dar mais perenidade para a política e dar mais transparência. Eu acho que aumentar a transparência, aumentar o controle social, né, da sociedade sobre a política, aumentar os nossos esforços de monitoramento e avaliação também fazem com que a política se torne mais perene e mais sustentável no longo prazo. Eu acho que esse é o nosso grande esforço. E aí, enfim, a gente vai precisar fazer alguns ajustes nesse sentido, vai precisar caminhar, e isso é uma coisa que é prioridade zero da gente, do ponto de vista de PDPs, conseguir melhorar e aprimorar esses mecanismos de monitoramento, de avaliação, de precificação, etc. Ok, muito obrigado, então, secretário. Foi verdadeiramente enriquecedor para todos nós. Andrei. Carla, por favor. Não vou falar nada, só vou passar a palavra para você. Obrigado. Bem, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento aqui os colegas de mesa, doutor Odilon, presidente do Conselho da Abifina, Andrei, presidente executivo, né, da Abifina, e a secretária Fernanda Denegre. Agradeço pelo convite a compor essa mesa, a participar desse evento e parabenizo a Abifina pelos 39 anos de atuação. Nós, do BNDES, estamos muito próximos da Abifina, desde que eu comecei aqui a militar na área de saúde, ainda na época lá do Pedro Palmeira, né, que era o nosso chefe de departamento do antigo Defarma.
sempre estivemos muito próximos da Abfina e é uma instituição que tem contribuído muito para a construção das políticas públicas e toda a evolução que a gente vê no setor nos últimos anos. Eu, ao contrário aqui dos colegas, né, que fizeram todas essas falas, né, no gogó, vamos dizer assim, eu trouxe um PowerPoint, que a minha missão é um pouco falar. Vou falar um pouco sobre a NIB, né, a nova política industrial, Nova Indústria Brasil, e os números do BNDES, a atuação do BNDES recente, e também fazer algumas provocações aqui para dar assim, um pouquinho de pilha na discussão, né, sobre os rumos do setor. Não sei se podem... Como é que eu que aperto aqui para colocar? Vamos ver. Bom... Então, assim, o governo estruturou, né, a política industrial, ela por meio tem uma série de instâncias aqui, tanto de organização e gestão dessa política. Então, nós temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que desenhou, né, em conjunto com todas as suas instituições componentes, a política com base no conceito aí de missões, estabelecendo também metas, um plano de ação. Então, a gente tem isso tudo, né, define o plano mais produção. O que é o plano mais produção? Né? Ele é uma série de ações que visam a gente conseguir alcançar uma indústria mais inovadora e digital, mais exportadora, mais verde e mais produtiva. Então, assim, olhando para essas características que nós gostaríamos de ter na evolução da nossa indústria, a gente tem aqui uma série de instrumentos e instituições que estão agregando, né? A previsão aqui é de uma colocação de mais de 500 bilhões de reais ao longo de 4 anos para financiar o que a gente está chamando da neoindustrialização com a transição ecológica aqui da indústria. Então, aqui, assim, essa construção ela começou, né, com um certo núcleo de instituições, mas a gente conseguiu ir agregando outras instituições ao longo do trajeto. Então, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, por exemplo, vieram se juntar depois nesse conjunto de esforços, né? E aqui eu destaco o BNDES como um dos principais agentes da política industrial, com uma previsão de investimento aqui de 259 bilhões. Né, aqui distribuídos dessa forma, a gente tem, dentro das vertentes, né, dentro das missões da política industrial, a gente vai agregando aqui nesses componentes dos eixos de inovação e digital, verde, exportador e produtiva. É importante divulgar aqui para todos, né, foi construído um painel. É possível acessar esse painel pela internet, onde a gente consegue ver quais investimentos foram já contratados. A gente tem um mapa, né, conseguimos ver tanto esses investimentos recortados pelos eixos já mencionados, quanto também por regiões, estados. Então, assim, é uma ferramenta importante para dar transparência às ações que vêm sendo feitas, né? Então, assim, é importante dizer que a gente, no BNDES, já conseguimos cumprir com 70% da previsão de recursos a serem alocados ao longo de todo o período. O período acaba ficando, né, sendo o período de governo de 2023 a 2026, e a gente, até o momento, até dezembro de 2024, que são os dados que a gente tem aqui, já tínhamos conseguido, ou seja, na metade do tempo, nós já tínhamos conseguido alocar 70% dos recursos estimados para serem alocados. Eu acho que, como é de conhecimento de todos, né, como é que o complexo econômico industrial da saúde se reflete no Nova Indústria Brasil, né? A Nova Indústria Brasil está toda estruturada na forma de missões, e a missão número 2 é uma missão que tem como objetivo desenvolver um complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. E a gente tem aí uma meta de, até 2026, conseguir produzir no país 50% das necessidades nacionais de saúde. Não é uma meta
simples, né? A gente, no início desse processo, o índice, tem grandes debates no cálculo desse índice do quanto que a gente produz efetivamente no país, mas era abaixo de 40%, e cada 1% aqui desse índice ele é difícil de ser alcançado, né? E toda a orientação aqui da atuação dos órgãos financiadores, por exemplo, aqui falando do BNDES, né? Ela está vinculada à própria matriz de desafios produtivos e tecnológicos do SUS, que é um instrumento que foi publicado no final de 23 pelo Ministério da Saúde como um direcionador, né, de quais os temas e produtos, enfim, quais as questões mais relevantes onde nós deveríamos centrar os nossos esforços no financiamento para alcançar essa meta de produção de 50% das necessidades nacionais até 2026. Tem uma meta de maior prazo, né, mas que elas saiam do horizonte do atual governo, mas a ideia, na verdade, era que a gente conseguisse alcançar até 2030 70% das necessidades de saúde, mas até para ter algo mais palpável, que possa ser mensurável ao final de governo, a gente fez essa meta intermediária aí dos 50% até 26. Bom, aqui falando um pouquinho do BNDES, né, na parte de crédito, o nosso principal instrumento, carro-chefe do BNDES é o financiamento, né, e a gente aqui me orgulha muito dizer que a gente teve, no ano de 2024, um recorde de aprovações de crédito na indústria de saúde, e aí que foram 4,3 bilhões de reais, tá? E desses, 90% foi para a indústria farmacêutica. Tem também outras indústrias do complexo, né, como a parte de dispositivos e equipamentos médicos, mas a cadeia farmacêutica, e aí incluindo também a farmoquímica, a biotecnologia farmacêutica, foi quem alcançou a grande maioria desses recursos, né? Isso foi assim isso é o departamento, né, do qual eu chefio atualmente, né? A gente, historicamente, no BNDES, éramos um departamento menorzinho, assim, a gente foi ganhando espaço que principalmente, né, com a linha de inovação, conseguimos gerar esse resultado. E é importante destacar o seguinte: se a gente for assim, entrar, né, no que esses projetos estão financiando. Bom, esse apoio visa o desenvolvimento de mais de 590 medicamentos e vacinas. Se a gente for entrar assim, no contrato, no projeto de cada uma das empresas, né, que tomaram crédito, a gente tem essa soma aí que visa desenvolver esse volume de 590 medicamentos e vacinas. Então, como eu mencionei, o que viabilizou esse recorde de crédito, né, de financiamento? Foi o Programa Mais Inovação, atualmente o nosso carro-chefe, porque trouxe a possibilidade de apoio com um custo incentivado, né? Então, assim, de forma bem resumida, nós temos aqui, podemos apoiar projetos tanto do tipo planos de P&D para as empresas, e aí sempre atrelados, né, sempre vinculados às missões do CNDI, no caso aqui a missão de saúde, que eu já mencionei anteriormente, com um custo baseado na TR, que é um custo muito convidativo, né? E também, além dos planos de P&D, nós financiamos planos de P&D e centros de P&D, nós financiamos também a parte de transformação digital de processos industriais e plantas pioneiras. O que são plantas pioneiras, né? É importante, assim, a gente sempre destaca esse ponto. A gente considera plantas pioneiras são processos industriais que são inexistentes ou incipientes no país. Então, olhando aqui do ponto de vista da cadeia farmacêutica, nós temos tratado novas plantas de insumo, de IFAs, né, e de biotecnologia como plantas pioneiras, no sentido de que é identificado pela política industrial a necessidade da gente ampliar a produção, ou seja, é uma produção ainda incipiente no país, considerando aonde nós queremos chegar nessa meta de 50% e depois 70% das necessidades de saúde do Brasil produzidas internamente.
Um outro instrumento importante que eu gostaria de destacar, eu estou pensando aqui, né, alguns poucos instrumentos do BNDES, então, na área de crédito, eu destaquei a parte de inovação. Obviamente, temos outras frentes, outros produtos e linhas, mas aqui agora eu gostaria de destacar, na parte de renda variável, o BNDES, por meio da BNDESPAR, nós temos uma atuação em investimento direto em empresas, tanto direto quanto via fundos, já histórica, né, mas já há alguns anos o BNDES não vinha investindo mais, já tinha quase 10 anos a gente não tinha novos investimentos sendo realizados pela BNDESPAR. Estava um processo mais de desinvestimento por meio da venda de participações acionárias em empresas, né, já que eram detidas pela BNDESPAR. E, no atual governo, há uma diretriz importante de retomada dos investimentos da BNDESPAR, seja na forma direta, né, ou seja, o banco comprando participações diretas em empresas. Isso, a gente tem hoje toda a construção de uma política específica de atuação em mercado de capitais, já construída. Mas também nós temos aqui a retomada com algumas iniciativas importantes no que a gente chama dos investimentos indiretos na área de mercado de capitais. Então, eu destaco aqui uma construção que nós vemos fazendo desde 2023, lançamos esse ano um fundo de investimento em participações acionárias de empresas do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Por que a gente buscou criar esse fundo, né? A gente entende que existe um potencial relevante de empresas, novas empresas, startups, empresas pequenas que podem permitir esse maior adensamento tecnológico na saúde. A gente entendia que tem uma perspectiva importante de crescimento desse ecossistema de P&D. Também enxergamos a importância das inovações em saúde, né, na missão de reduzir a vulnerabilidade do SUS. O SUS ele funciona também como um motor, né, ele vai ser quem... as startups podem se desenvolver enxergando, ao final, esse grande mercado consumidor que pode vir a adquirir seus produtos, né? E a gente tem uma atuação muito tímida do mercado de capitais privado nesse tema. É um tema mais difícil. As pesquisas na área de saúde são pesquisas... o desenvolvimento de novos produtos tem um tempo longo, isso vocês sabem muito bem, né? Tempo e risco. Então, o mercado de capitais atuava pouco no setor. A gente entende que havia espaço para esse fundo, fizemos toda essa construção. A tese desse fundo, né, então, é investimento em empresas com potencial de fortalecer e adensar tecnologicamente esse ecossistema do complexo industrial, da saúde. É uma construção em conjunto com a FINEP e também com a Fundação Butantan, né, são os cotistas âncora. Como é que funciona esse processo, né? Nós abrimos um edital, uma chamada para submissão de propostas, né, de gestores, porque o BNDES não faz a gestão direta desses fundos, então a gente abre um edital, as potenciais interessadas em atuar como gestoras apresentam suas propostas. As propostas envolvem também uma tese, envolvem trazer também potenciais investidores que vão complementar esses recursos já colocados pelos cotistas âncora. E, nesse momento, qual é o momento que nós estamos hoje em relação a esse edital, né? Já o prazo para submissão de propostas já se encerrou, nós recebemos 13 propostas e essa seleção está em andamento, né? Tem uma série de etapas nessa seleção, inclusive com apresentações orais que ainda vão acontecer. E, enfim, a gente espera até o final do ano já ter esse gestor definido e poder caminhar aí rumo à definição mais clara do regulamento e dos próprios investimentos, né? Então, assim, é um instrumento que a gente está botando muita energia e acha que pode ser muito interessante aqui para dinamizar o ecossistema. Bom, assim, falei um pouco aqui dos instrumentos do banco, né, da própria NIB, da política industrial, mas queria também trazer
um pouco do que é a reflexão do BNDES sobre o complexo industrial da saúde, sobre o setor e algumas provocações aí para a gente discutir essa manhã. Então, acho que como a secretária Fernanda também mencionou, né, a gente tem aqui um setor que vem, se a gente olhar esse quadro, a gente gosta muito dessa figurinha, né? A gente pega, essa figurinha representa um pouco, na nossa visão, a evolução do complexo econômico industrial da saúde nos últimos 20 a 30 anos, né? Então, a gente tem assim, marcos importantes lá com a lei de genéricos, com a criação da Anvisa, né, no final dos anos 1999, 2000. Então, isso fez com que a gente tivesse uma etapa, né, de adequação das empresas a boas práticas fabris, depois todo um aprendizado no desenvolvimento dos medicamentos genéricos dentro de boas práticas, dentro de uma regulamentação. Isso qualificou as empresas para começarem a atuar, né, com inovações incrementais, e a gente já começou a ter esse desenvolvimento do setor também com inovações incrementais. Tivemos lá por volta dos anos 2010, né, o início também dessa inclusão dos biosimilares, as novas plantas de biológicos, uma ação que teve também toda uma coordenação de esforço entre o Ministério da Saúde, FINEP, BNDES, uma série de Anvisa, enfim, uma série de instituições aqui de governo e as próprias empresas que também embarcaram nessa jornada, né? Então, temos hoje as plantas de biosimilares. E qual é o caminho, né? Para onde nós vamos, né? A gente entende que com toda essa construção e acúmulo de competências, a indústria já cresceu muito, né? A gente tinha lá, no início dos anos 2000, se você pegasse o ranking das 10 maiores empresas farmacêuticas do Brasil, né, em vendas, você teria poucas empresas nacionais, talvez umas 2 ou 3. Hoje, mais da metade das maiores empresas são empresas de capital nacional. Então, mas essas empresas, para continuar nessa trajetória de crescimento, tem que continuar também evoluindo e agregando novas competências, né? Então, assim, trazendo também aqui um pouco o que já foi dito também aqui pela Fernanda, né? A gente está num contexto internacional que ele, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Você tem todas as questões de clima, temos as questões trazidas principalmente pela pandemia, mas não só, né? De reorganização das cadeias de valor, volta das políticas industriais, toda a geopolítica hoje, né, com o reposicionamento dos países, os conflitos, que são, assim, não só são desafios, mas também são oportunidades para um país como o Brasil, né, que com as mudanças da trajetória tecnológica, a gente também tem um espaço para se posicionar dentro dessa nova conformação de cadeias mundiais. Então, a gente tem que ter as empresas, é importante que as empresas estejam olhando para esses movimentos e pensando, né, como é que a gente pode aproveitar, de alguma maneira, né, todo esse contexto para desenvolver também a nossa indústria. Isso junta com a questão das macrotendências de saúde, né? A gente tem o envelhecimento, as novas tecnologias que agregam um custo, né? Uma perspectiva de aumento crescente de custo, que isso é um desafio enorme para o SUS também, mas, novamente, uma oportunidade aqui para as empresas. E, assim, eu encerro aqui fazendo algumas provocações, né? A gente está vendo aqui, né, o setor farmacêutico, aqui principalmente, mas toda a área de saúde, no mundo, né, são setores industriais que eles precisam estar olhando para a inovação. Não tem como, é da natureza, é muito rápido, a demanda por novas... A gente ainda tem muitas necessidades de saúde não atendidas, né, e é onde as empresas conseguem ganhar competitividade, conseguem se posicionar e crescer. Só que, para inovar, ninguém inova somente para o mercado interno.
a gente precisa olhar para fora, né? Então, as empresas precisam ter um olhar global, né? A produção de IFAs, a gente está querendo trazer uma maior incorporação de IFAs para o Brasil, isso é uma das coisas que está posta na política industrial, mas isso demanda também escala, né? São tecnologias produtivas que precisam de escala. Então, mais uma vez, o mercado brasileiro é grande, mas a gente deveria estar olhando também para fora, né? E essas mudanças geopolíticas, elas geram também oportunidades de parcerias com outros países. A gente vê aí os chineses, por exemplo, né, buscando outras maneiras de conseguir continuar acessando mercados como o norte-americano, que estão sendo, de certa forma, né, estão interrompidos ou dificultados, e uma série de outras oportunidades, né, que a gente pode estabelecer parcerias para adensar essa produção, adensar tecnologicamente a produção. E aí eu enxergo que, assim, não só no país, né, a gente pode olhar para os nossos vizinhos, para a América Latina também, como potenciais parceiros nessa construção, tanto não só como mercados consumidores, mas como potenciais parceiros aqui para completar essa cadeia produtiva, né? Conforme as nossas empresas crescem, elas vão demandando também uma série de insumos, seja IFAs, mas também outros insumos, e esse espaço pode ser ocupado não só pelas empresas brasileiras, mas pelas empresas da região, né? Então, eu acho que é isso. Assim, a gente teve uma evolução super importante, né, do ecossistema brasileiro aqui nos últimos 20 anos. Foi mencionado aqui pela secretária Fernanda, né, a evolução dos instrumentos aqui de fomento, por exemplo, à inovação, com os fundos setoriais, Embrapi, subvenção, uma série de instrumentos que a gente talvez não tinha 20, 30 anos atrás, hoje nós temos. E acho que a gente temos todos os elementos nas mãos, né? Temos políticas públicas que podem ser mobilizadas, temos um parque industrial e empresas que têm condições de avançar e crescer, e é isso. Temos muito potencial para ocupar esses espaços que estão postos aí no mundo. E o BNDES está aqui à disposição para apoiar as empresas nessa trajetória, e contem conosco. Bom dia de debate a todos aí. Obrigada. Bom, da mesma forma que fizemos no final da fala da secretária Fernanda, aqueles que tiverem perguntas para direcionar à doutora Carla. Mais alguém? Bom, por favor. Ligado aqui? Obrigada, Carla. Parabéns, secretária Fernanda, pela apresentação muito rica. Eu só queria complementar, ou fazer só também, pegando a sua provocação, que é muito importante mesmo essa visão holística, multidisciplinar de contexto internacional, porque nós estamos falando da indústria farmacêutica, lógico, de química fina, mas temos que ter o olhar, né, geral do setor industrial. Então, eu acho que sempre tem que ter aquela preocupação dos ministérios, a minha opinião, de se falarem, porque quando a gente pensa em indústria, a gente pensa, por exemplo, em energia. A indústria precisa de energia. Então, a gente vê agora, nos conflitos que estão acontecendo, por exemplo, internacionais, então a gente vê o Irã com Israel, e já estão falando que vai faltar fertilizante. Mas o que fertilizante tem a ver com a indústria, né, de química fina? Bom, fertilizante, a gente faz fertilizante de gás natural, por exemplo, né, e tem amônia, e tem ureia. Nós importamos ureia do Irã. Então, assim, o gás natural ele tem impacto direto no fornecedor de energia para a indústria. E nós, aqui no Brasil, temos mais ou menos um preço do gás natural 4 vezes maior do que os Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar dessa maneira sempre holística e olhando todos os elos da cadeia. Outro exemplo que eu gostaria de dar
quando a gente pensa também no setor que o Brasil está passando, na questão da transição energética, e que eu sempre defendo até a coexistência energética. Então, ontem mesmo, houve no Conselho de Política Energética o aumento do percentual do biodiesel na mistura do diesel. Ah, mas isso aí o que tem a ver com a indústria? Tudo, né? Porque o biodiesel é uma fonte de energia renovável, e a gente sabe que, para um percentual, por exemplo, de 10 de biodiesel, em termos de quantidade, 10 para 1, vai ser a glicerina. A gente vai ter glicerina, o glicerol, que vai sobrar. E o glicerol, por si só, é um produto de baixíssimo valor agregado. Mas nós sabemos também que nós podemos fazer, a partir do glicerol, da glicerina, vários produtos de alto valor agregado. A indústria química sabe fazer isso, a indústria sabe fazer isso. Então, por exemplo, aditivos. Então, é muito importante, e eu acho que vocês trazem isso, quando a gente pensa em termos de setores, é sempre pensar em setores a montante, a jusante, o que impacta, e, claro, como foi falado, a inteligência artificial, a automação. Agora, a inovação, ela só se dará quando a gente pensa sempre em termos de uma cadeia como um todo. Então, eu sou uma grande defensora, em termos de políticas públicas, que os ministérios se falem, porque a energia tem que falar com o MME, com o MIDIC, com o MCTI, porque são políticas que elas têm que andar junto. E, se não andarem junto, e o BNDES, claro. Então, se não andarem junto, a gente não consegue chegar na tão querida e famosa inovação radical, né? E também sou a favor da inovação incremental, que continuamos a fazer inovação incremental. Então, assim, só queria falasse um pouquinho sobre isso e parabenizar bastante a fala de vocês. Adoro ouvir, adoro aprender sempre. Obrigada. Obrigada, Suzana. Eu acho que assim, nem me apresentei, desculpa. É Suzana? Estou vendo o seu nome aqui. Tá sou do conselho aqui, sou professora da Escola de Química, eu sou professora. Tá. Obrigada pelo seu comentário. Eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente tenta sempre olhar um pouquinho além, né? Mas a vista alcança só até um certo ponto, né? No BNDES, a gente acaba tendo, de certa forma, a gente tem mais facilidade, talvez, não sei, de estar conectado com outros setores. Por exemplo, no nosso departamento de saúde, eu estou dentro da área de desenvolvimento produtivo e inovação, que é a área industrial, vamos dizer assim. Então, o meu par ao lado é a pessoa que está pensando em indústrias de base, que está olhando para mineração, para hidrogênio verde, para fertilizantes, para a parte de química, né, tirando o farmacêutico, química mesmo. Né? Aí a gente tem também o pessoal da agroindústria, que está na discussão toda de biodiesel, como você mencionou. Então, a gente acaba tendo ali uma proximidade, né, uma instituição menor e que está multissetorial. Cada um tem sua caixinha, fala um pouco mais da sua caixinha, mas a gente consegue ter um pouco desse convívio, né? Mas eu acho que, assim, em linhas gerais, o seu comentário ele é totalmente pertinente. O governo tem que ter instâncias de conversa e de debate entre os ministérios e coordenação, né? Coordenação para que as diversas políticas públicas possam ser complementares e chegar a se contribuir para atingir os objetivos e não ficarem aí batendo cabeça. Muito obrigada. Professor Jaime Rabi. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Jaime Rabi. Escutei com muita atenção as apresentações da secretária Fernanda e de Carla do BNDES e queria fazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre a área onde nós queremos fazer um impacto positivo para o desenvolvimento do Brasil. Falamos em indústria farmacêutica, isto significa necessariamente que queremos fazer um impacto positivo na saúde das pessoas. Disto trata o Sistema Único de Saúde. Necessariamente, fazer um impacto na saúde das pessoas e na questão do desenvolvimento tecnológico trata de um desenvolvimento interdisciplinar
e intradisciplinar. E a gente observa, como já foi colocado aqui com muita propriedade, que nos últimos anos o Brasil tem desenvolvido uma capacitação científica fantástica. A pós-graduação no Brasil tem sido capaz de produzir mestres e doutores que são, vamos dizer assim, do ponto de vista de recursos humanos e recursos instrumentais, representam o início da questão da inovação radical. Foi muito bem colocado pela secretária de Negri. Entretanto, a gente observa com certa preocupação que projetos de natureza interdisciplinar, que visam a questão da inovação radical, eles entram em uma espécie de posterioridade quando eles são analisados frente a projetos que tratam da substituição de importações. Então, eu acho que precisamos refletir sobre isto. Eu acho que precisamos assumir a coragem de incentivar os projetos interdisciplinares, que são os que naturalmente integram a universidade com a indústria, que é a plataforma natural para a nossa ciência brasileira. E eu acho que isto está sendo pouco pesado. E se a gente vê a natureza dos projetos aprovados, em sua grande maioria, tanto em número quanto em recursos, eles tratam de substituição de importações. E tenho um pensamento de Milor Fernandes que diz que nós temos muito passado pela frente. E eu acho que gostaria que tivéssemos muito futuro pela frente. E o futuro pela frente trata de incorporar de uma maneira dinâmica a fonte da nossa criatividade, a fonte dos nossos recursos humanos. Obrigado. Eu acho que, bom, eu entendo que é pertinente a provocação do Dr. Jaime, né? Como acho que um tema, assim, a pesquisa sempre vai ser positivo a gente conseguir apoiar e ter esse olhar interdisciplinar, né? Mas assim, eu não sei muito assim objetivamente a menos de concordar com o Dr. Jaime aqui em relação ao BNDES, não é um assunto que a gente acaba entrando tanto ali, né, apoio à pesquisa propriamente dita. Então, acho que se a secretária quiser comentar... Pode deixar comigo, cara. Bom, primeiro, só comentar um pouco a fala da Suzana sobre de fato, diálogo e, na verdade, coordenação de governo e tal. Eu acho que a gente tem tentado fazer isso, eu acho que falta mesmo, você tem razão, e nem sempre a gente consegue. O que eu diria é que, pelo menos, assim, a gente aqui, Ministério da Saúde, BNDES, MDIC, a gente está muito próximo, MCTI também, acho que, pelo menos, nesse microcosmos, que é um microcosmos, não está ali energia, não está infraestrutura, não está uma série de coisas. Você tem razão, que eu acho que essa coordenação é um desafio dentro do governo, por todas as razões que a gente conhece. É difícil fazer isso mesmo, não é trivial. Concordo contigo, acho que a gente tem que fazer esforços nesse sentido. O Odilon estava falando que a nossa ideia de discutir a Anvisa e regulação, chamar a MGI, a MDIC, a BDI, Ministério da Saúde, também é uma coisa nesse sentido. Eu acho que quando a gente tem assim, um tema específico, Anvisa, vamos tentar resolver e tentar pensar ações para resolver o problema da Anvisa. Vamos chamar todo mundo que tem alguma coisa a dizer e a fazer, principalmente em relação a isso. Eu acho que quando tem um assunto específico, um problema específico para resolver, é mais fácil fazer essa coordenação. Então, acho que a gente tem que caminhar nessa direção mesmo, acho que você tem razão. E eu também acho, eu concordo com você, Jaime, aí, corroborando aí o que Carla disse, que, de fato, os problemas eles não são unidisciplinares, né? Os desafios eles são multidisciplinares. Eu acho que a gente tem pouca tradição no Brasil em pensar
tanto o MCTI, tanto projetos de pesquisa, quanto a gente mesmo na saúde, de pensar editais ou pensar programas de fomento que olhem para desafios e não apenas para áreas científicas, porque é isso, assim, os desafios de câncer, os desafios eles são multidisciplinares, você não pode ter só uma abordagem de uma única área científica. Eu acho que a gente tem que avançar nisso também, de fato, tanto na nossa política científica e tecnológica, quanto mesmo eu acho que talvez o Ministério da Saúde, nas suas ações, consiga ser um pouco menos unidisciplinar, porque está olhando para desafio de produção de alguma coisa, ou de desenvolver uma solução para a saúde, etc. E aí acaba tendo um pouco mais de multidisciplinaridade, mas eu acho que ainda é suficiente mesmo. A gente tem que avançar mais nesse sentido. Eu lembro quando eu estive no MIT, eu ficava olhando para a formação das pessoas, porque tem uma coisa cultural também, né? Eu achava que ser uma boa economista significava eu fazer graduação, mestrado e doutorado em economia, que foi o que eu fiz, graduação, mestrado e doutorado. Eu sou economista do início ao fim. Aí eu fui lá para o MIT fazer meu pós-doc e tal, aí eu olhava para a formação das pessoas, o cara era bioquímico e estava fazendo mestrado em engenharia, doutorado em física, aí eu olhava para aquilo e falava, gente, o que esse cara é mesmo? O que essa pessoa, qual que é a formação dela? Porque a própria formação dos profissionais era muito interdisciplinar, e era assim, você olhava isso em todo mundo e eram os profissionais mais requisitados, inclusive, para trabalhar em várias áreas, porque o cara tinha conhecimento de física, de química, de biologia, a formação das pessoas era muito mais diversa do que a nossa. Eu acho que isso a gente tem que mudar, inclusive, na nossa formação, sabe, de entender que esses conhecimentos eles ajudam a gente a pensar os desafios e a pensar soluções para os desafios científicos, tecnológicos. Enfim, tem um longo caminho pela frente. Eu me permitiria fazer um comentário rápido. O professor Jaime, ele sempre provoca, né, e talvez entre nós é o que mais provoca, a questão da visão do futuro, não é isso? Ele sempre diz, de passado nós estamos razoavelmente bem, né? O presente é um negócio meio estranho e o futuro é incerto, né? A única coisa certa aqui para a gente é o passado. E aí o que a gente observa nessas discussões de governo, e a Bifina está se prestando a isso, uma coisa que não ajuda é a falta de uma política de Estado. Aliás, na última reunião com o governo, eu fiz uma provocação dizendo, curioso, o meu presidente, estou me referindo ao Laboratório Cristália, tem 54 anos de casa. Me traz um do governo que tenha 10 anos de casa. Não tem. Pode ter 50 anos de política, mas não tem 50 anos, nem 10, nem 15, na mesma função. E isso, para todos nós, inclusive para a inovação, é um desalento, né? Porque você começa aquilo que o Jorge falou, vem as incertezas, vem a insegurança, porque no meio do caminho muda. Nós fizemos uma provocação, a Bifina fez uma provocação, chegamos a colocar isso para a secretária Fernanda, colocamos isso para o Wallace, estamos falando agora de IFA, nesse momento. Que IFA produzir? Que IFA produzir tem que ser o IFA que tem acesso. E quem é que sabe do acesso? O Ministério da Saúde. Então, a provocação era que o Ministério da Saúde nos diga que IFA é o IFA do, como disse o professor, do futuro, pelo menos do futuro próximo, daqui a 10 anos, 15 anos, enfim, que é para poder dar tempo do retorno de algum investimento, e que esse IFA seja indicado pelo Ministério da Saúde como um IFA estratégico, tem que ser, com poder de compra garantido para quem vai investir e vai ter esse IFA pronto. E a sugestão era a seguinte, se tiver 4 ou 5 IFAs, Jorge, na tua pesquisa não tem mais do que isso para produzir. Não tem muito mais do que isso. Então, se nós tivermos 5, 10 IFAs, nós podemos colocar um IFA em cada indústria já estabelecida, sem investimento inicial nenhum, e nós abrimos 2 farmoquímicas novas.
fazendo um IFA novo de potencial portador de futuro para poder alavancar e a gente começar a construir o futuro. Senão, de novo, o Milor Fernandes, numa frase que a gente tem dito com muita frequência, que o Milor dizia, né? Dito e feito, tudo foi dito, mas nada foi feito, ou quase nada foi feito. Quer dizer, muita coisa está sendo feita, a gente sabe que está sendo feita, mas a provocação da professora Suzana foi uma provocação interessante, porque tem muito diálogo, Suzana, mas ele é surdo. Diálogo surdo. Tem muita gente falando, muita gente fala. Mas aí como é que... Aí muda o cara, pô. Aí muda o presidente, muda o ministro, muda o presidente, e a gente fica, né, ao relento, no sentido de, pelo menos, previsibilidade nessas ações. Alguma observação, desculpe aí esse comentário, mas é interessante como é que aqui, a sensação que eu tenho nesse minuto é que isto aqui, nós estamos no São João, tem uma grande fogueira aqui no meio, que a gente vai jogando os insights, né? E a gente vê, professor, queimando, né? A ideia é queimando e precisa depois resgatar essa cinza aí, transformar essa cinza em alguma coisa útil, né? E eu acho que esse painel, ele se prestou a isso. Eu tenho essa sensação, se prestou a essa manhã para essa provocação de, né, vamos renascer das cinzas, fazer de novo um arvoredo, né? Na cabeça, uma boa ideia, um bom enredo, e por aí vai. Martim da Vila já cantava isso com muita maestria, né? Tá bom. Então, encerrando, temos alguma colocação a mais aí? Alguém com desejo? Professor... Mas só para complementar... Professor Akira, a professora Suzana, depois Akira, depois Jorge. Vou ser bem breve. Para a gente fechar. O doutor Jaime falou a palavra-chave, substituição de importação, que é nossa luta também, né? Em termos de instituição, em termos de governo, em termos de empresa, porque a indústria farmacêutica e a indústria farmoquímica, elas se inserem na indústria química, e o déficit da balança comercial da indústria química do ano passado foi mais ou menos quase 48 bilhões de dólares. Então, como é que a gente vai ser competitivo? Quer dizer, nenhum país é autossuficiente, mas a gente tem um déficit da balança tão alto, falando da indústria química, na qual a nossa indústria aqui se insere, é muito preocupante. Então, a palavra que ele falou, substituição de importação, que não precisa ser total, que nenhum país é autossuficiente, é a nossa luta, né? É isso aí. Professor Akira, com a palavra, depois o Jorge Xará, Jorge Costa. Alô, você me ouve? Sim. Não, fala bem pertinho, mais perto. Tá. Aí, tá bom. Não sei, sim. Tá bom, pode falar. Primeiro eu gostaria de parabenizar os presidentes da Bifina aqui, o Odilon, o Andrei e toda a infraestrutura que apoiou a organização dessa comemoração de 39 anos da Bifina, trazendo o Ministério da Saúde e o BNDES para mostrar oportunidades que existem, certo? Perfeito. Oportunidades e desafios que estão colocados. Se você, BNDES, colocar que em 2026 50% dos IFES serão nacionalizados, eu acho que é um desafio absolutamente enorme, porque 90% dos insumos hoje são importados, né? Na área biológica, mais de 90% dos insumos que usamos na produção são importados, porque o Brasil não produz insumos certificados com qualidade suficiente para produzir vacinas. Tá? Então, é um desafio absolutamente grande. E eu parabenizo o BNDES pensar em jogar esse desafio para nós. Mas, neste contexto, eu penso que será muito importante o país ter uma política de Estado para nacionalizar a IFA, uma política de Estado com participação de toda a sociedade, mas para isso também, com a política, definir as prioridades da IFA,
definir com a química fina, que nós temos uma base de química fina muito importante no país, né, definindo os produtos que seriam que teriam apoio político para realizar, porque é necessário ter apoio político e garantir o mercado. Sem isso, vai ser muito difícil a indústria privada investir, levar em frente e nacionalizar 50% dos rifles importados, né? Isso é uma coisa, acho que, muito importante fazer. Agora, dentro desse contexto também, apenas para dizer que precisamos também trabalhar em outra vertente, que é a educação. Precisamos de peritos, precisamos de realmente profissionais treinados na área de desenvolvimento tecnológico e produção, né, das últimas tecnologias que existem. E tem, mas na nossa área temos um desafio absolutamente importante que foi lançado depois da pandemia da Covid-19, que é acelerar o desenvolvimento, né? A CEP, uma colisão internacional, né, está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina em 100 dias. Né? Quando o desenvolvimento de uma vacina normalmente leva 10, 15 anos, mas ele está colocando todo um desafio para fazer uma vacina em 100 dias, trazendo cooperação, parcerias, e todos juntos para chegar a isso, para enfrentar qualquer pandemia que vier nos próximos anos. E viram, com certeza, todos os peritos dizem que teremos outra pandemia se nós não prepararmos de forma adequada. E, nesse contexto, precisamos de pessoas especialistas, treinados, ou trazê-los. Os americanos, o governo americano está cortando o orçamento lá do NIH. Quer dizer, muitos desses projetos que estão em andamento serão parados, serão parados. Não só NIH, CDC, também FDA, todos estão com um orçamento bastante cortado. O ministro Padilha já falou, vamos trazer os peritos que estão sobrando. Talvez precisamos ter também um apoio do governo para a gente realizar esse tipo de coisa. Era um pouco isso. Eu gostaria de parabenizar o Ministério de Saúde e o BNDES aqui na nossa comemoração de 39 anos. E todos os mais, né, o desafio que nós temos para os próximos anos. Obrigado. Muito bom, professor. Jorge. E aí, com a participação do Jorge, se não tem mais ninguém inscrito, a gente encerra essa rodada para passar para a próxima pauta. Ok, Odilon, você é responsável por eu pedir de novo a palavra. Vamos lá. Bem, antes de tudo, parabenizar a Abifina por essa iniciativa desse seminário, pelos seus 39 anos, e ao parabenizar a Abifina pelos seus 39 anos de luta pelo fortalecimento da base produtiva nacional e da saúde pública, eu quero lembrar aqui, com muita honra, muita emoção, a figura do Dr. Nelson Brasil, que sempre foi um defensor, né, tinha Brasil até no nome, né, ele sempre foi um defensor da nossa base científica, tecnológica e produtiva. Então, saúdo aqui o meu eterno amigo Nelson Brasil. Não é? Quando a gente... E a Abifina, eu comecei a interagir com a Abifina, eu ainda era bem jovem, né? Bem jovem, e sempre foi pautada pela luta, tanto no meio acadêmico, no meio industrial, no meio político, né? Visando sempre o fortalecimento da nossa produção. E, dentro desse sentido, dentro desse DNA da Abifina, talvez alguns aqui não saibam, há 2 anos, nós, da Fiocruz, a Abifina e a Biquif, formalizamos um acordo de cooperação, e, por meio desse acordo de cooperação, várias ações já foram implementadas, algumas estão em fase de implementação. Mais recentemente, nós finalizamos o censo do setor farmacêutico,
talvez alguns dos senhores já tiveram oportunidade de assistir, mas eu sempre digo, o censo que já acabou, foi importante para que a gente tenha colecionado uma série de indicadores do nosso setor. Mas o que nós precisamos agora é, a partir desses indicadores, elaborar propostas de políticas e encaminhar essas propostas a quem de direito, ao nosso Ministério da Saúde, ao MIDIC, ao MCTI, à FINEP, ao BNDES. E nós, na Fiocruz, estamos trabalhando bastante nesse sentido. Ainda não demos o passo seguinte, e aqui eu faço uma pausa para informar que, recentemente, nós tivemos a indicação, por meio do nosso presidente Mário Moreira, da nova vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde e o vice-presidente adjunto da VPPIS. Então, Priscila Ferraz é a nossa atual vice-presidente, e o vice-presidente adjunto é o Marco Nascimento, que, por questões de agenda, não puderam estar aqui hoje. E eu fico honrado em poder representar a vice-presidente. Então, nós já estamos dando esses passos concretos para o fortalecimento. Vários dos senhores aqui receberam em suas empresas a visita da nossa equipe, vários de vocês. E falando, Odilon, em política de Estado, que sempre se fala em política de Estado, essa é um dos itens do nosso censo que a gente vai levar como proposta. Agora, como fazê-lo? Há cerca de 2 semanas, talvez 3 semanas, a Fernanda está aqui, nós fomos convidados para uma sessão na Frente Parlamentar da Química e apresentamos esses resultados, apresentamos a importância do fortalecimento da base produtiva nacional e nós comentamos justamente, que eu penso que é o sentimento de todos, que isso não pode ser uma política ou uma orientação do governo A, B ou C ou D, porque não se faz essa transformação em 4 anos. Não se faz em 4 anos. E o que a gente vem observado no passado recente é uma curva, tem muitos físicos, químicos, matemáticos aqui, e economistas, uma curva senoidal. Ora, quem está no poder entende a importância da base produtiva nacional, implementa uma série de ações, ora, é o contrário, e vem e acaba com tudo que foi feito. E, novamente, quem assume o país precisa reconstruir toda essa base. Não dá para ficar assim. Eu acho que nós demos um passo importante nessa reunião lá na Câmara dos Deputados, na Frente Parlamentar da Química. A Fernanda me falou hoje, ao chegar, que vai ser agendada uma nova reunião com uma bancada maior de parlamentares, e é preciso, se a gente quer uma política de Estado, é importante que os nossos parlamentares também entendam que isso é importante e viabilizem isso. Desculpe, mas aí a gente precisa acrescentar aquilo que disse o professor Arqueira, a educação no tema parlamentar. Perfeito, tem que ser. A gente não faz. Tem que ser. Nenhuma política, Odilon, estruturante para o país pode ficar à mercê do entendimento de quem está no poder. Eu acho que, claro, quem está no poder tem a prerrogativa de estabelecer metas de governo, mas algumas ações são estruturantes para o país e independem da bandeira política de quem está lá. Carla, o que você apresentou, para mim, é fundamental. Uma linha de crédito do BNDES com vantagens, né, econômicas para a construção de novas empresas ou estruturação de novas unidades fabris para incorporação de novos IFAs, né? Eu conversei com a secretária Fernanda a semana passada e hoje reforcei. Nós temos, por meio desse trabalho, que não foi feito só por mim, o Mário Pagotto está aqui ao meu lado, participou também, nós temos algumas propostas, particularmente em relação ao Ministério da Saúde, Odilon, para propor, a gente não faz nada, a gente propõe, né,
para propor ao Ministério da Saúde elencar que outros IFAs, além dos que nós produzimos, são importantes para a saúde pública, são importantes para diminuir o déficit da balança comercial, são importantes para a sustentabilidade do SUS. E, para quem não teve oportunidade de assistir, eu vou comentar números concretos, pegando a relação de todos os IFAs, do conjunto de empresas farmoquímicas que trabalham na área de IFAs sintéticos, pegando a relação de todos os IFAs que elas produzem, chega em torno de 100 IFAs. Aqui no Brasil circulam, dentro da Anvisa, dentro dos registros dos nossos medicamentos, 2.000 IFAs. Então, nós temos aí um déficit de produção de cerca de 1.900. Vamos produzir 1.900? Com certeza não, mas a gente consegue dar passos importantes nesse sentido. Me perdoem se eu falei demais. Aqui a sensação é assim, né? Cada um que fala demais é porque está fazendo demais. Porque se não está fazendo nada, não vai falar nada, né? Então, está bem colocado, usou bem. Bom, agora, comando aí para o meu amigo Andrei. Antes de passar para a próxima etapa, eu queria só complementar a fala do Jorge. O censo realizado em parceria pela Abfina, Abquif e Fiocruz, sem dúvida é um instrumento fundamental para tomada de decisão e para subsidiar a construção de políticas públicas e também o investimento privado. Não tenha dúvida em relação a isso. Eu só queria destacar que a Abfina também ela construiu um outro instrumento que eu acredito que tenha uma importância e seja complementar ao censo, que é um estudo muito abrangente sobre patentes a expirar até 2030. Esse estudo ele já foi apresentado ao MDIC e nas próximas semanas vai ser apresentado ao Ministério da Saúde. Eu acredito que esses dois elementos, o mapeamento da capacidade produtiva e uma indicação de produtos que tem esse bloco de patentes expirado até 2030, dá uma sinalização muito interessante no sentido de escolhas que podem ser feitas, casadas com o que já diversos aqui falaram, identificação das necessidades estratégicas do país. Eu acredito que a gente tem um mapeamento muito robusto para poder tomar decisões que podem não só contribuir concretamente para o desenvolvimento do país, mas que podem ser um elemento fundamental para isso que a gente está falando aqui, que a gente tem perseguido já há muito tempo, que é a transformação dessas iniciativas em política de Estado. Quando a gente começa a fundamentar algumas escolhas em elementos muito robustos, muito concretos, que são passíveis de verificação, você sai de um certo contexto que pode ser confundido com arbitrariedade ou com algum tipo de casuísmo e passa a ter um modelo decisório muito mais factível de permanência, de continuidade e de durabilidade. Acho que esses elementos podem ajudar a gente a ter essa sustentabilidade, essa segurança que a gente vem perseguindo há tanto tempo. Então, assim, e eu queria também, complementando a fala da Suzana, me parece que o papel de entidades como a Abfina, e da Abfina em particular, é justamente fazer as provocações corretas. Eu acho que a gente pode ajudar muito nesse diálogo do governo e do governo com o setor privado, quando a gente faz as perguntas certas, quando a gente faz as provocações corretas. Então, esse me parece que é o papel da Abfina, né, ao longo desses 39 anos, e é algo que a gente pretende que continue nos próximos 39, 40, 50 anos. Ser esse agente provocador, esse agente motivador de tomadas de decisões que ajudam e contribuem para o desenvolvimento nacional. Acho que basicamente é isso. Bom, a gente vai passar agora para uma outra etapa desse evento. Daremos início agora à cerimônia de entrega da 9ª edição do Prêmio Alcebiades de Mendonça Taide de Mérito Industrial, homenagem concedida anualmente pela Abfina a personalidades com atuação destacada em prol da indústria nacional. O prêmio leva o nome de Alcebiades de Mendonça Taide, fundador da Libes Farmacêutica e da própria Abfina, símbolo da luta por uma indústria nacional soberana e inovadora. Eu queria convidar aqui o Jorge para compor a mesa, para que a gente possa fazer a indicação desse prêmio, por favor.
Nessa edição, o Conselho Administrativo da Bifina tem a honra de reconhecer o trabalho do ministro Alexandre Padilha, médico e infectologista com sólida atuação no serviço público. Como ministro da Saúde entre 2011 e 2014, Padilha foi responsável por iniciativas marcantes como o programa Mais Médicos e a expansão da farmácia popular, que ampliaram o acesso no SUS para dezenas de milhões de pessoas, além de fortalecer a produção nacional de medicamentos e insumos estratégicos. Sua trajetória reforça o compromisso com o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde e com políticas públicas voltadas à inovação, à produção local e ao acesso à saúde. O ministro ele agradeceu formalmente a indicação, infelizmente não pôde estar presente hoje, e por isso nós convidamos a secretária Fernanda Dinegre para receber essa homenagem em seu nome. Secretário, Jorge, por favor. Carlos, vem aqui. Ação. Está garantido, obrigado. Obrigado. Valeu. Gente, deixa eu só agradecer aqui em nome do ministro Padilha. O ministro fica muito honrado do prêmio, pediu para eu agradecer, pediu desculpas por não poder estar aqui, mas, como vocês imaginam, a agenda dele está bem difícil. E o ritmo do ministro Padilha também bastante dinâmico, digamos assim. Não é padilhando, né? É frenético. Então, mas ele agradece muito, é uma honra para ele receber o prêmio, ele fica muito feliz, muito satisfeito. Ele tem, enfim, uma preocupação muito grande da gente, do desenvolvimento da indústria nacional, porque ele vê isso como uma possibilidade da gente melhorar a qualidade do atendimento do SUS. Então, fica muito feliz com esse prêmio e pediu para eu expressar esse agradecimento e essa satisfação. Perfeito, muito obrigado. Pode continuar. Então, cumprida esse capítulo aí, com essa cerimônia, você como porta-voz do ministro, nosso abraço a ele. Nós encerramos, é isso? Nós encerramos essa sessão solene aí dos 39 anos com essas participações, com essa composição de mesa, com a atenção de todos os senhores, e convidamos agora ao andar de cima, é isso, não? Ao andar de cima, a um brunch e um momento de confraternização, a gente ainda repercutir um pouco isso que foi discutido aqui. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos os senhores aí. Até a próxima.